Oi, boa tarde. Hoje eu vim falar aqui de um assunto bem interessante. Cuba. A gente está vendo bolsonaristas, e o Bolsonaro a favor do povo cubano. Aquele mesmo pessoal que expulsou os médicos cubanos aqui do Brasil. O mesmo pessoal que expulsou os médicos cubanos do Brasil, que hoje faz uma falta tremenda, tremenda nas cidades do interior do país. Mas tudo bem, se pegar esse pessoal aí, botar o mapa mundi e pedir para apontar onde fica Cuba no mapa, garanto que mais da metade não sabe onde fica. Mas tudo bem. O que está acontecendo em Cuba? O que está acontecendo em Cuba é simples, cara. Lá, Cuba é um regime socialista com um partido comunista comandando o país. O que acontece? A ilha, desde que sofreu o levante de Fidel lá, a revolução lá de Fidel, os Estados Unidos colocou um embargo econômico, político fortíssimo em cima de Cuba. Então, o que está acontecendo lá é o agravamento disso, tá? Que entra governo americano, presidente americano e nada muda, tá? Já teve acho que mais de 20 resoluções da ONU para os Estados Unidos acabarem com esse embargo. A última foi uma semana atrás. Há uma semana atrás, coincidência, acho que duas, sei lá. Todos os países do mundo da ONU foram a favor de acabar com esse embargo. Os únicos que foram contra foram Estados Unidos e Israel. E o Brasil se absteve. Esperar o que de um presidente subserviente. Mas tudo bem, vamos lá. Voltando. Então, Cuba sofre esse embargo pesado dos Estados Unidos desde há uns 60 anos, desde 1959, desde a Revolução. Há 60 anos sofre esse embargo. Então, a Cuba só pode comercializar com países que os Estados Unidos permitem. Então, os Estados Unidos permite quase nenhum país de comercializar com Cuba. No início, era a União Soviética que ajudava Cuba. Como acabou a União Soviética, Cuba sofreu uma grave crise nos anos 90, foi melhorando um pouquinho, e agora sofre de novo outra grave crise, tá? Por causa da pandemia. Por que por causa da pandemia? Seguinte, Cuba é uma ilha do Caribe. Então, a base da sua economia é o turismo. Tá? Então, para tudo que acontece lá, praticamente financeiramente, é em relação ao turismo. Claro que tem outras áreas de economia, mas principalmente a sua base é o turismo. E sem turismo na pandemia, o que aconteceu? Cuba teve um agravamento na crise, que já existia devido a esse embargo. Então, com a pandemia, degringolou de vez. Mas eles estavam conseguindo lidar bem com isso. Estava conseguindo. Quando a crise, o número de casos aumentava, eles conseguiam diminuir isso, fazendo lockdown, e conseguiu. Tanto que exportou entre aspas, médicos para ajudar outros países do mundo. Cuba tem que bater palmas para eles. E eles fizeram suas próprias vacinas. Olha que país é esse, cara. Mas tudo bem. Só que estava precisando entrar dinheiro em Cuba. Por quê? Estavam metade dos produtos consumidos em Cuba são importados. Porque eles não tem nada lá, não tem mineração, não tem praticamente nada de agrícola, em relação, comparando a outros países, tá? Até tem lá cana-de-açúcar, essas coisas. Mas isso não... E o que acontece é que esses liberais brasileiros, bolsonaristas brasileiros, e até eu nunca entendi essa briga entre stalinistas e trotskistas, mas hoje eu acho que eu entendi um pouco. Tem alguns trotskistas que estão também contra o regime cubano, falando da burocracia cubana, meu parceiro. Tu tá falando do Cuba, tu tá falando do Brasil. Porque esse discurso aí de burocracia cubana acontecia uns 5 anos atrás, antes do Temer assumir, de burocracia no Brasil. Tanto que criticaram aqui no Brasil, fazendo reforma trabalhista, reforma previdência, privatizando várias estatais aí. O que aconteceu? Me diz aí. Vocês não querem que um país com graves embargos econômicos, com graves problemas, não seja burocratizado? Óbvio que vai ser.
A partir do momento que os Estados Unidos e a Europa liberarem o Cuba para fazer jogo econômico qualquer um, aí provavelmente essa burocratização vai diminuir, como aconteceu na China. Agora, vocês aproveitarem o problema lá para também atacarem é demais, né? Demais, fala sério. São comunistas mesmo? Socialistas mesmo? Acho. Não são todos, tá? Trotskistas, são alguns que eu vi aí. O engraçado é que essa manifestação, que foi praticamente uma manifestação tranquila em Cuba, de, sei lá, parecia ter umas 3 a 4 mil pessoas nessa manifestação aí, teve uma repercussão gigantesca aqui no Brasil, provavelmente fora do país também, que eu não cheguei a ler os jornais de fora, porque também não falo inglês, eu tenho que traduzir todos eles com Google Tradutor, e eu às vezes dá preguiça. Teve uma repercussão enorme aqui no Brasil. O engraçado é que a Colômbia está na rua há 3 meses, com vários desaparecidos, centenas de mortos, milhares de presos, e não acontece nenhuma notícia aqui no Brasil. Nenhuma linha. E engraçado que eu não vi nenhum desses trotskistas, desses liberais e desses bolsonaristas falando disso. Nada. Os colombianos estão na rua até hoje. Tá? Hoje até amenizou um pouco, mas ainda estão na rua. Em relação ao que estava acontecendo antes, amenizou um pouco, mas ainda tem cidades na rua. Então, antes de falar de Cuba, vê aqui o nosso lado, aqui América do Sul, que os Estados Unidos, que coincidentemente nesses últimos meses, Colômbia está em crise, o Haiti teve um presidente morto e o assassino, o principal acusado, mora nos Estados Unidos. O Peru, o presidente eleito não pode assumir porque tem uma concorrente que é apoiada pelos Estados Unidos. Outro dia a CIA estava aqui visitando o Bolsonaro. Coincidência? Não sei mesmo. Estranho, é só estranho. E na manifestação de Cuba, várias bandeiras americanas. Parece que tem protesto aqui no Brasil dos bolsonaristas, né? Com aquela enrolada na bandeira americana, norte-americana. Na verdade, estadunidense, né? Que norte-americana também é México e Canadá. Estadunidense e israelense. Estranho, muito estranho. Então, assim, cuidado com essas notícias de Cuba, tá? O maior problema de Cuba se chama Estados Unidos da América, que proíbe empresas, acredite, os Estados Unidos proíbe empresas de qualquer lugar do mundo que tenham comércio nos Estados Unidos. Quer dizer, vamos supor aqui, a sua empresa aí, Beato SA, que comercializa com qualquer empresa americana. Se quiser comercializar com a empresa cubana, ela não pode. E se comercializar, vai ser multada e boicotada nos Estados Unidos. Tem liberdade nessa sociedade liberal americana que não permite um país de comercializar? Aonde tem liberdade? Se dizem liberais. Aonde são? Como diz um economista aí, em Cuba só funciona 3 coisas, apesar de todo o embargo, tá? Educação, saúde e segurança. Imagine se eles pudessem comercializar livremente. Os Estados Unidos ia passar vergonha.